Boa tarde. Aguardar aí o pessoal começar a chegar na nossa live. Olá, boa tarde. Começando a chegar o pessoal. E aí, gente, como é que vocês estão hoje? Quase um ano de quarentena já. Estamos quase um ano de quarentena. Mais entediado que já estamos desconstruindo a casa para construir de novo. Como é que tá aí? A gente nunca viveu de fato um dia de cada vez, nunca fez tanto sentido, né não? Bom, gente, boa tarde. Eu continuo me chamando Gleice, né? Continuo sendo aí uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter, lutando com controle, né? Com ansiedade e literalmente vivendo um dia de cada vez esses dias que nós estamos passando aí por essa quarentena, né? Bem desafiador. Hoje a gente decidiu, como equipe do CR, falar sobre um assunto que é bem interessante, é um assunto bem relevante, não só para esses dias de quarentena que a gente está vivendo, mas também para, vamos dizer assim, para a vida como um todo, né? Que é a comunicação não violenta, um estilo de vida onde o diálogo ele prevalece, onde a gente tenta, de certa forma, filtrar as nossas formas de falar. Cara, eu acho tão bíblico esse negócio. Vocês não têm noção do quanto é bíblico a comunicação não violenta, né? Aliás, a gente tem noção, né? Porque a Bíblia nos fala sobre amar o próximo e a gente não ama o próximo com grosseria, né? Não deveria, pelo menos. Então eu queria que a gente pausasse agora um tempinho para orar, pra gente começar essa reflexão, tá bom? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse tempo. Louvado seja o teu nome, pela tua soberania, pelo teu cuidado, que são, Senhor, integrais, né? Não, Senhor, o teu amor não cessa, o teu cuidado não cessa, a tua provisão não cessa. E é como a tua palavra diz, tudo passa, Senhor. Nós vamos passar, essa epidemia, essa pandemia, em nome de Jesus também vão passar, mas a tua palavra, ela permanece para sempre. E a nossa oração é para que a tua palavra permaneça no nosso caráter, na nossa essência, moldando e lapidando, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa conduzir esse momento, que ele seja todo e integralmente, plenamente, para a tua honra e para a tua glória. E para que isso respingue nas nossas vidas e saia multiplicando para a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quem chegou agora, né? A gente fez agora um tempo de oração, tá? E a gente vai falar um pouco hoje sobre comunicação não violenta. O tema que a gente colocou é, né? Comunicação não violenta, construindo pontes ao invés de muros. E é bem interessante, né? Se eu tenho duas pessoas, né? Porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem a sua particularidade. Então vamos lá. Entre essa pessoa e essa pessoa, a comunicação não violenta, ela faz o quê? Ela cria uma ponte entre elas. A comunicação violenta, ela cria muros, ela cria barreiras entre essas pessoas. E isso não é legal, isso não é... Definitivamente isso não honra a vida do outro, isso não glorifica o nome de Deus, isso não edifica ninguém. E isso ainda nos enfraquece como seres humanos, né? Quem luta com a ira, quem luta com a intolerância, quem luta com as dificuldades de manter o silêncio, né? Sabe bem do que eu tô falando, porque às vezes a gente reage a um impulso, eu vou falar gente porque é uma luta minha, às vezes eu reajo a um impulso, eu reajo ao calor do momento e depois quando a situação esfria, quando passa, aí vem aquele sentimento de frustração, de vergonha, de poxa vida, eu perdi uma excelente oportunidade de ficar calado, né? Porque a gente consegue, como ser humano, perder essa oportunidade. Então, vamos lá. Por que a comunicação não violenta? Antes de falar sobre a comunicação não violenta,
vamos refletir sobre o que é que gera a comunicação oposta, que é a violenta. Geralmente a comunicação violenta, a comunicação brutex, ela acontece quando? Ela acontece quando existem conflitos. Eita! E o que é um conflito? Porque é muito fácil a gente falar, isso aqui fulano tá em conflito, fulano tá tendo uma crise, ele tá em conflito. O que é um conflito, né? O conflito, ele é divergência, ele é o momento em que oposições se apresentam, mas não são oposições, vamos dizer assim, negativas e nem positivas, são posições, né? Então, o conflito, ele é basicamente dissensão, ele é basicamente divergência, ele é basicamente diferença, né? Diferença de opiniões. Então, o que é que acontece? A pergunta que eu tenho para fazer agora é necessariamente ruim? Será? Porque o conflito, como algo ruim, é algo que se manifesta de que forma? Eu preciso provar que o outro está errado, né? Eu preciso, de alguma forma, vamos dizer assim, me sobressair em detrimento da outra pessoa. Então, nesse caso, o conflito ele se torna algo que, para que eu ganhe, alguém tem que perder, né? Então, a percepção de conflito que gera a comunicação violenta, que geralmente gera agressões, gera confusões, brigas e, né, e até mesmo guerras, esse conflito, ele é um conflito de cunho negativo, é a parte negativa do conflito, certo? Mas existe algo positivo no conflito também, né? O que é a parte positiva do conflito? É o desafio. Quando eu estou diante de um conflito, de algo que vem de encontro ao que eu acredito, ou de encontro a minha opinião, não necessariamente isso é algo ruim. Isso pode ser algo que vai me desafiar a crescer. Então, o conflito também é, como uma forma positiva de se ver, algo que promove o crescimento do ser humano, certo? O problema não é o conflito em si, o problema é como as pessoas lidam com essas circunstâncias. Esse é o problema. E aí é onde entra a comunicação violenta ou a comunicação não violenta, né? Aí, o que acontece? Quando eu nego o conflito, automaticamente eu nego a individualidade humana, certo? Como assim, Gleice, nega a individualidade humana? Bom, vamos lá. Não dá pra eu mostrar slides aqui, né? Porque é uma live no Instagram. Mas vamos fazer de conta que tem duas pessoas aqui, tá? Vou pegar minhas canetinhas. Vou pegar uma cor mais chocante. O preto e o laranja, tá? O preto tá diante de um 6 desenhado no chão, certo? Ele tá vendo um 6. Mas o preto... Opa! O laranja. Mas o preto tá vendo um 9. Estão conseguindo compreender aí o raciocínio? O chão tem um 6. Mas esse 6 pro laranja é um 6. Mas pro preto é um 9. Então, o que é que acontece? Quando eu nego pro preto que o que ele tá vendo é um 9, porque é um 6 que eu tô vendo, eu estou esquecendo da individualidade humana, do momento e do referencial que essas pessoas estão tendo. Eu estou partindo de um pressuposto. Então, a minha individualidade ela é formada pelo quê? Eu, Gleice, sou formada pela herança dos meus ancestrais, que é a formação e a capacitação e a formação de caráter, enfim, cultural, social, econômica, que os meus avós passaram para os meus pais passaram para mim, e eu provavelmente vou continuar passando, porque tá na formação do meu caráter, tá na solidez do meu caráter, né, na composição dele. Beleza. A partir disso, ainda tem aquilo que eu aprendo, eu vou estudando, eu vou conhecendo. Se eu sou um cristão, tem aquilo que eu conheço na palavra de Deus. E aí, nesses aspectos, eu preciso entender que cada pessoa tem a sua individualidade. Ela tem a sua originalidade, ela tem a sua base de formação. Então não é a questão, muitas vezes, que eu digo assim, para resumindo o problema do conflito, né? A parte negativa do conflito é que muitas vezes eu nem quero provar que eu tô certo, certo? Eu quero é provar que o outro tá errado. Você não tá entendendo?
Eu às vezes esqueço até dos meus valores e daquilo que eu quero de fato passar, que eu sinto, que eu penso, que eu compreendo, porque o outro se torna um inimigo pra mim. Então eu quero é provar que ele tá errado. Entende? Isso, gente, definitivamente não é o que a gente aprende com Jesus. Definitivamente isso não é a mensagem que Jesus passou. Passa bem longe do exemplo que Jesus passou. Jesus, ele fazia um negócio fantástico. E quando alguém chegava para ele com um conflito, com uma dissensão, né, com alguma confusão, Jesus fazia perguntas. Ele não respondia. Mas acho que foram 283 perguntas que fizeram para Jesus. Apenas 3 ele respondeu de forma direta. Todas as outras ele respondia ou com enigmas ou com parábolas, com suposições que levavam a questões, né? Vamos dizer assim, a reflexão do outro que estava decidindo. Vou dar um exemplo. Quando trazem a mulher, joga uma pergunta assim, problema. Aquele que nunca tiver pecado que atira a primeira pedra, né? Então sempre a pergunta responsabiliza o outro, né? Então eu preciso entender que a questão não é eu provar que o outro tá errado e nem provar que eu tô certo. É só dizer assim, olha, eu entendo que você tem um ponto de vista, tem uma história, tem uma trajetória e eu respeito isso. Eu também tenho a minha. E a gente vai continuar sendo amigo por isso. A gente vai continuar se relacionando. Não tem problema. Entende? O problema é que às vezes a pessoa quer porque quer empurrar a goela abaixo do outro o que ele acredita. E não é assim que funciona. Como diz meu pai, não é assim que se esfola um bode, né? E aí é onde entra a somatória dos conflitos. Né? O que acontece? A pessoa vai engolindo quando ela resolve engolir, né? Porque quando ela não explode, ela engole e aí ela implode. Beleza, aí tá lá engolindo, chega uma hora que deu, lotou. O que é que faz? Ou explode ou implode. De qualquer forma, isso não é positivo. Então é preciso ter o diálogo, é preciso ter a prestação de contas, é preciso ter a confissão de pecados, é preciso ter a abertura do coração. Não dá pra eu fazer de conta que não tem nada acontecendo. A gente vai já ver que isso é um problema até cientificamente para exercitar a comunicação não violenta, certo? Então, por exemplo, vamos supor, lá eu com meu desenho de novo, né? A gente tá dando certinho aí, vocês estão conseguindo ouvir, tá travando, porque eu resolvi usar hoje uma técnica diferente para ver se não trava tanto a live, certo? Eu espero que esteja legalzinho aí para vocês. Uma metáfora que é usada pelos cientistas sociais que estudam, né, ou linguistas, enfim, é a metáfora do iceberg, né? Quem nunca assistiu Titanic, né, que atira a primeira pedra. Mas o que acontece? Imagina um iceberg, né? Quem lembra aí de fato do Titanic, quem não, imagina. Tem o iceberg, ele é como se fosse uma montanha dentro da água. Show, gente, que bom. E aí tem uma que fica externa. Aí eu e as minhas canetinhas de novo, né? O mar, a parte externa do iceberg e a parte interna do iceberg, é o braço inteiro. Muito do que se tem de estresse, vamos dizer assim, de conflito, ele tá nessa base do iceberg, né? Mas não é necessariamente o que mostra o todo do conflito. Então o que acontece? A parte aparente do iceberg, ela é aquilo que a gente vê, são os nossos comportamentos, são os nossos pedidos, são as coisas que nós botamos pra fora, certo? E a parte subjacente, que é a parte que ninguém vê, é nela onde entram as nossas necessidades, é nela onde entram os nossos sentimentos. E é aí onde se gera o conflito. O problema maior está naquilo que a gente não mostra, na parte subjacente. Aí a pessoa vem navegando, né? Aí vamos lá, tá aqui o iceberg, certo? A ponta é a tampa da caneta, o resto é o resto do iceberg. A pessoa vem navegando, ela não tem ideia. Ela pensa assim, é só isso aqui. Mas olha o tamanho do problema que tem aqui, ó. Olha o tamanho. Entende? Então eu preciso reconhecer os meus sentimentos e na mesma proporção em que eu me coloco diante de mim, entendendo que eu sou uma pessoa com sentimentos, com percepções e tal, eu tenho que me colocar na frente do outro do mesmo jeito. Um negocinho chamado empatia. Interessante, né?
Pois é, a gente fala tanto sobre empatia, mas a gente muitas vezes esquece de fato de tentar colocar em prática. E é difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Não é. Mas é um dia de cada vez, né? Não tem uma receita pra bolo. Vou achar que o ventilador tá arrupiando meus cabelos, gente. Como é que pode? E aí não tem uma receita para bolo, mas tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para nos ajudar, tá certo? Então a comunicação não violenta é uma ferramenta. E é uma coisa que a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Não é fácil, porque a gente teve uma vida inteira, eu tenho 32 anos. Eu passei 32 anos construindo essa Gleice aqui, cheia de personalidade, atrevida, linguaruda. Eu não vou mudar essa Gleice da noite pro dia. E eu preciso aceitar isso porque dói menos, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, diria Renato Russo. Eu sempre cito ele porque essa frase é sensacional. Enfim, então eu preciso reconhecer que eu sou esse iceberg. Na parte de cima que tá aparecendo, tá lá aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, aliás, aquilo que eu falo e que eu peço, né? Mas embaixo tá aquilo que eu sinto e aquilo que eu preciso, que muitas vezes nem eu sei o que eu quero, o que eu preciso ou o que eu sinto, e eu quero que o outro entenda. Aí é complicado, né? Porque tem vários dons na Bíblia, mas leitura de pensamento não é um deles, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de serenidade aí, até de sanidade para reconhecer isso. Então, uma outra coisa que eu preciso entender, e eu já até pontuei isso antes, com a ideia do 6 e do 9, é que as pessoas, elas têm uma posição, não que é relativa. Vou repetir. A verdade, ela não é relativa para o cristão. Não é. A verdade para o cristão, ela é absoluta, certo? A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Como eu falei na oração no começo, ela permanece para sempre, né? Deus não é homem para mentir, não é homem para mudar de ideia, né? Ele é Deus é soberano, é Senhor, ele é real, ele é verdadeiro e ele é sincero, né? Então eu preciso entender isso, isso é um ponto. Só que nós seres humanos temos, como eu falei no começo, nós temos posturas, nós temos percepções que precisam ser respeitadas. Eu vou dar um exemplo muito básico, mas que mexe com tudo, certo? Por exemplo, eu sou cristã e eu tenho alguns princípios, certo? Por exemplo, decidi casar virgem. Ai, meu Deus do céu, como tu é atrasada, né? Quem não é cristão fala essas coisas, né? Ai, mas isso é muito piegas, isso é muito... Ai, que coisa mais atrasada, retroativa, ultrapassada, nananana. E aí, por outro lado, tem o movimento que muitas vezes vai lá e diz, né? Meu corpo, minhas regras, né? Eu quero fazer sexo, eu quero ter a liberdade sexual. Massa! Eu não posso dizer pra essa pessoa que o que ela tá vivendo é pecado, porque ela não parte do pressuposto bíblico, ela não tem como fonte de moralidade, fonte de vamos dizer assim, de padrão de vida, a Bíblia e os valores bíblicos. Então, pra ela, pecado não existe, né? Eu não posso usar como referência a Bíblia e o pecado, porque pra ela é a vida, é o amor, são as formas de amar. Beleza, Gleice. Ok, então eu não posso dizer pra ela que é pecado. Não, se ela me perguntar biblicamente o que ela tá vivendo, aí eu vou dizer, você quer saber a minha postura bíblica, né? Porque o meu embasamento é bíblico. Então, assim, eu respeito o seu estilo de vida, eu respeito que você, né? Que o seu corpo possui as suas regras, né? Você é quem faz, ok, beleza. Então, volta essas mesmas regras pra mim, essa mesma frase, meu corpo, minhas regras. Só que a minha ideologia é embasada numa verdade absoluta, que eu creio como verdade absoluta, então ela não vai mudar e nem eu vou mudar. E tudo bem. E você vive do jeito que você quer e eu te amo do mesmo jeito, mas eu não vou compactuar com esses valores porque eles não são os meus valores. Eu não sei se tá dando pra entender ou se eu tô dando um nó na cabeça de vocês. Mas a ideia é, eu não posso empurrar goela abaixo das pessoas conceitos que elas não têm pra elas. Não adianta. Quem tem o poder de convencer? Do pecado, da verdade. Quem é que a Bíblia fala? Negocinho chamado Espírito Santo. Não é a Gleice, não é a Maria, não é o João, não é o Francisco, não é entende? Não somos nós que convencemos. Nosso papel é falar e ministrar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus que nós não temos esse papel, que nós não temos esse poder. E o controlador,
a pessoa que luta com o controle, o codependente, a pessoa que luta com a codependência, ele ainda acha que pode, mas não. Sabe, tira o cavalinho da chuva porque não dá certo. Não funciona assim. Então, mas tem uma coisinha que acontece. Eu vou falar pra vocês. Ah, gente, vi aqui os coraçõezinhos subindo. Vou dar ideia aí pra gente não apertar esses coraçõezinhos que acaba travando mais a live. Certo? Bota o coraçãozinho na mensagem e manda, que eu acho que trava menos. Só um pedido, tá? Mas fica à vontade. Não tô, né? Vou respeitar a sua posição aí, tá? Agora existem alguns padrões onde o comportamento e o conflito se instauram, certo? Eu sempre crio meu roteirinho aqui, gente, pra eu não me perder, porque eu falo demais, né? Vocês sabem. Quem me conhece aí já sabe, quem não me conhece vai saber daqui a pouco. Então, existem 4 padrões, certo? De comportamento, onde o conflito geralmente ele se instaura e ele fica lá, ó, corroendo a entranha do ser humano. Presta atenção. O primeiro é a evitação. Só que esse ele tem uma parte positiva, tá? Eu vou falar logo da parte positiva. Okay? Que quando eu evito um conflito de forma positiva eu tenho um filho adicto. Vou usar os termos que a sociedade usa, não. Um filho adicto. E aí esse menino chega em casa, né? Destemperado e tal, alto. Eu vou entrar em conflito com ele naquele momento? Não faz o menor sentido, ele não vai entender, ele nem vai lembrar no dia seguinte, não vai surtir efeito nenhum. Então, nesse caso, a evitação ela é positiva. Eu vou esperar e amanhã, quando ele estiver sóbrio, eu converso com ele. Agora, a evitação negativa é aquela assim, ó, eu não vou falar nada não, porque não vai mudar. Entendeu? Não adianta falar, não vai adiantar falar, eu vou perder a minha saliva, vai rolar estresse, eu não vou estressar com isso não e nem vou gerar mais confusão. Deixa pra lá. Gente, isso não é saudável. Por quê? Porque uma hora a conta chega. Semana passada eu falei, a conta chega e quando ela tá atrasada ela vem com juros. Não vale a pena, sai mais caro, porque ou você explode ou você implode e nenhuma das condições é saudável, certo? Nem pra você, nem pras pessoas ao seu redor. Esse é um dos padrões de comportamento onde o conflito se instaura. O segundo padrão de comportamento é a competição. Eu trouxe um textinho aqui para ler para vocês, que é um exemplo onde essa competição acontece. Um faz, o outro quer fazer pior. Presta atenção, uma situação na escola. Francisco e Maria estudavam na mesma escola. Francisco e Maria, se liga aí. E eles eram bons amigos. Francisco, porém, apreciava colocar apelidos nos colegas e Maria não ficou fora dessa. Olha aí, os bullying. Todos achavam graça do apelido que Francisco colocou na Maria. Isso fazia de Francisco uma pessoa popular e querida. E entre os colegas, todos achavam graça, menos Maria. Sempre que era chamada pelo apelido que lhe foi dado, ela reclamava, fechava a cara e resmungava. Mas a atitude de Francisco nunca mudava. Então ela desistiu de reclamar, olha aí. Mas continuou se sentindo muito incomodada. Francisco então pensou que ela podia reclamar mais. Ao longo do ano a história foi se repetindo e Maria foi ficando cada vez mais chateada. No final do ano, não aguentou mais e escreveu uma carta bastante ofensiva para Francisco. Cheia de xingamentos. Preste atenção. Francisco não entendeu nada, porque não imaginava que ela tinha algum problema com isso ainda. Como se sentiu agredido a troco de nada, Francisco não pensou 2 vezes. Escreveu ofensas para Maria no quadro da sala de aula. Olha que lindo. Todo mundo da turma viu. Ela, por sua vez, não poderia deixar barato. Olha a competição aí, gente. Escreveu ofensas para Francisco no muro da escola, para todo mundo da escola ler. Ele não poderia deixar passar em branco. Olha a competição. E na hora do recreio, quando ela estava desavisada, Francisco puxou o cabelo dela e saiu correndo. No dia seguinte, Maria acertou um chute na canela de Francisco. Na saída da aula, ao vê-la, Francisco não hesitou em dar-lhe um empurrão belíssimo.
Francisco foi para casa e no final do dia havia um marmanjo chamando para lhe dar uma lição, era o pai de Maria. Estão entendendo aí como é que acontece a competição? Um quer se vingar do outro e fazer pior do que o outro e a situação não vai melhorar, certo? Esse é o segundo padrão de comportamento onde o conflito se instaura e ele só aumenta. O terceiro, a seção, é o famoso vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Deixa. Não é só não falar, tá? É deixa rolar, deixa acontecer. No final das contas, nesse caso, a motivação não é nem não se estressar. A motivação é se beneficiar de certa forma. Você faz de conta que a pessoa tá certa, falando, tudo bem, você tem razão. Só que às vezes é num quê de sarcasmo, é muito mais no autopensamento, né, na autoanálise, para dar um alívio próprio, do que propriamente para concordar com o outro. E há o padrão que é a cooperação. Nesse caso, é o padrão que a gente usa, por exemplo, na mediação de conflitos. Que é cada um vai fazer a sua parte, vai assumir a sua responsabilidade e vamos deixar cada um com o seu quadrado. Para quê? Para que cada um, dentro da sua responsabilidade, cumpra o seu papel, certo? Esse, cooperação, é o que, vamos dizer assim, deveria ser o correto. Isso dentro de um casamento funciona muito melhor, isso dentro de um relacionamento de amizade funciona muito melhor, isso dentro de um relacionamento pai e filho, qualquer relacionamento, onde se existe a evitação, onde se existe a competição, onde se existe a cessão, não está sendo tratada a raiz do problema. Logo, esse problema, quando não se corta o mal pela raiz, já dizia J. Oliveira, ele vai continuar crescendo e frutificando e a árvore ruim dá frutos ruins, né? Então, o que é basicamente a comunicação não violenta? É uma abordagem para a gente se comunicar de uma forma mais autêntica, de uma forma mais desarmada. Eu vou me comunicar com as pessoas de uma forma tal que isso não seja um tiro de bazuca na cara do outro. Tá entendendo? Gente, isso acontece muito também em outro cenário. Eita, Gleice, vai arrumar confusão agora. No cenário político, certo? Quem não lembra das últimas eleições, gente? As pessoas se degladiando nas redes sociais, né? Tentando... E se você for parar pra tentar entender, existiam necessidades, existiam sentimentos por todos os lados, mas não existia respeito no outro lado, na percepção do outro, né? Então, fulano, como é que você vota em fulano e Beltrano, não sei o que. Julgamento, gente, isso é julgamento. Eu tenho a minha postura, eu tenho a minha percepção, eu tenho uma formação, uma base de formação política, né? Social, familiar. Então, assim... Eu vou dizer pra vocês que particularmente me aflige muito, por exemplo, ver essas discussões políticas hoje diante de uma pandemia, as pessoas propagando e divulgando notícias ruins, briga política. Gente, tá todo mundo no mesmo barco. Vamos todo mundo, um remar, o outro se furou o barco, tirar a água, não é furar mais o barco, não. Não é derrubar o cabo que tá no barco que não vai resolver, não. Né? Então o que acontece muitas vezes é que eu não entendo que quando o outro toma uma postura às vezes oposta politicamente à minha, aquilo dali é fruto de sentimentos como desespero, desesperança, descrédito, mágoa de um sistema que já tá falido. Eu vou votar em fulano, eu vou votar em Beltrano porque eu não aguento a mesma coisa, ou não, eu vou votar em fulano porque eu não aguento esse tipo de postura política. E cada um tem a sua história. O ponto é, cara, eu respeito, eu entendo e é legítimo o que você pensa, mas a minha forma de pensar é essa e eu vou manifestá-la dessa forma. Eu respeito, você me respeita também, né? Isso acontece muito também em que ambiente? O ambiente cristão ateu. O cristão quer converter o ateu e o ateu quer desconverter o cristão. Mas eles não sentam pra ver quão espiritual é uma conversa. Pode ser, tá? Pode ser se ela for munida de uma comunicação não violenta, despida de valores, no sentido de, cara, deixa eu apreciar a tua companhia, mesmo não concordando com o que tu tá falando, mesmo não sendo a minha postura também, mas, cara, dá pra aprender tanta coisa conversando com alguém que não acredita em Deus. Dá pra aprender, inclusive, quão real é o meu Deus, sabe?
Mas eu não preciso converter o cara. Lembra? Volta lá pra aquela conversinha que eu falei no começo. Nós não somos o Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quando ele ativa dentro da pessoa, aperta o botão de salvação. E quem precisa disso é a pessoa e Deus. Não somos nós, não. Nós não temos controle de nada, não. E nem precisamos ter glória a Jesus por isso. Entende? Então, que a gente possa nos colocar em situações de simplesmente amar e acolher o outro. O que aconteceu com a gente que a gente não consegue mais ouvir as pessoas? Enquanto a gente está ouvindo, a gente já está preparando a munição para metralhar depois, né? Então a comunicação não violenta, ela faz uso da escuta, ela faz uso de uma escuta, vamos dizer assim, ativa, sensível, onde eu paro a boca do meu pensamento, onde eu paro a boca do meu julgamento para simplesmente ouvir o outro. Cara, é uma pessoa falando, é um ser humano cheio de dor, de ferida, de raiva, de ódio, do que for. Mas eu sou um outro ser humano que a única coisa que eu posso fazer por ele muitas vezes é apenas ouvir. A pessoa não precisa de receita para bolo, não. Eu não tenho. Aquilo que funciona para mim não pode não funcionar para você e tudo bem. Mas daí eu querer que você faça o que eu faço, do jeito que eu faço, isso é insanidade. Isso não vai funcionar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas quem decide é o outro, não sou eu nem é você. Né? Então, a comunicação não violenta, ela fala sobre isso, né? A proposta dela é nos abrir os olhos para perceber. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tem na Bíblia, ó. Não é esse termo que usa, né, gente? Mas Provérbios 15, presta atenção. Provérbios 15, verso 1 e verso 2, certo? Se alguém quiser colocar aí nos comentários para as outras pessoas que forem chegando pegar, né? Provérbios 15, 1 e 2. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta ira. Eita! A palavra ríspida desperta ira. Torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Melhor é saber a hora de calar do que ter o que falar. Basicamente é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Vrá na cara da sociedade, inclusive da Gleicinha Nobre aqui, que está apanhando também. Pois então. Agora, a outra passagem bíblica que eu separei pra gente. Provérbios 10, 32. O último versículo do Provérbios 10. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Tudo bem, às vezes eu não quero ser má ao colocar palavras más. Mas quando eu falo palavras más, quem fala palavras más? O perverso. Da boca dos justos vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Então que nós possamos, como cristãos, de fato ser sal para temperar e luz para clarear, né? Que a gente não desative a luz e traga a escuridão, que a gente possa ser realmente exemplo, que a gente possa ser realmente aquilo que é dentro da nossa casa hoje, né? Que a gente seja de fato aquilo que a gente está aprendendo na palavra de Deus. É ser mansos e humildes de coração, sermos pacificadores, mas um pacificador que não negligencia, um pacificador que entende o sentimento de si e do outro e que dentro desse entendimento consegue manter a sobriedade e o equilíbrio para não cair e não derrubar o outro com o seu corpo, né? Pois é, que não seja pedra de tropeço para outro também, exatamente. Então, a comunicação não violenta, para mim, ela é bíblica, né? E aquele que media também é bíblico, né? Se você pegar aquele que media, que eu digo que é o pacificador, aquele que se coloca às vezes numa situação em que esquece às vezes de ser neutro também, porque se você se coloca numa situação para ajudar pessoas em conflito, para acabar o conflito, e você vai por um lado, eu acho que não vai dar certo. Precisamos ser o máximo de neutralidade, ter o máximo de neutralidade possível, porque senão a gente não vai ajudar, a gente vai atrapalhar, certo? Então, por exemplo, tô diante de uma situação, as pessoas estão brigando. Eu vou não posso ter ações nem para um nem para o outro. Eu preciso ajudá-los a refletir
sobre o que eles estão fazendo, o que está lhes motivando a fazer, né? E o que é que eles querem fazer com isso. Aí é jogo. Aí é legítimo, aí é bacana, aí é cristão. Porque quem não lembra da história de Moisés? Moisés, ele tinha que administrar todo mundo, né? Aquele povo baderneiro de Israel. E aí, o sogro dele diz pra ele, né? Moisés, meu filho, você tá perdendo tempo, deixa de ser bobo. Chame pessoas pra dividirem com você esse fardo. Tô tentando procurar aqui a passagem. Acho que tá marcado. Ai, tá marcado aqui na Bíblia. Peraí que eu digo já pra vocês qual é a passagem. Êxodo 18, verso 15 e 16, né? Que é quando Moisés diz de fato que vai atender o conselho do Jetro. É o sábio conselho de Jetro, o sogro de Moisés. Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão. Aí Jetro dá uma ideia para ele, né? Ensine a ele, selecione algumas pessoas dentro do povo e ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. Então eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo. Né? Em algumas versões, essa aqui é a NVT, em algumas versões ele fala os conflitos do povo. E nos casos mais difíceis, eles trazem para você. Então, nós podemos sim agir como esses pacificadores, como esses mediadores de conflitos, mas nós precisamos ter a sabedoria, né, e a neutralidade para fazer isso. Não dá para fazer de qualquer jeito. Sempre a gente tem que olhar e dizer assim, cara, como é que Jesus agiria neste momento? O filtro é ele, né? Pesado, né? Um filtro difícil. Acho que é o filtro mais difícil de achar no Instagram. Na verdade, ele é impossível, não tem nas redes sociais, né? Que é um outro ambiente onde a gente se espalha com a comunicação violenta. Só Jesus para tomar de conta de nós, cristãos abençoados e seres humanos como um todo. Enfim, agora Gleice, tu tá aí todo o tempo falando de bucho, e como é que a gente resolve, né? Então como é que eu pratico essa comunicação não violenta? Bom, não existe uma receita para bolo, mas existem alguns passos que você pode dar para chegar lá. E aí eu vou te dar essas sugestões, talvez você não consiga de cara aplicar as 4 opções que eu vou te falar, né? Porque é um processo. Mas se você conseguir fazer um ou outro, você já vai perceber a diferença, certo? Para exercitar a comunicação não violenta, eu preciso seguir 4 passos. O primeiro passo é, na hora de falar, eu vou fazer uma observação. Eu não vou fazer uma crítica. Eu faço a observação sobre o fato, falo como eu me senti ao invés de julgar o outro, né? E depois de falar sobre como eu me senti, eu digo qual é a minha necessidade. Porque se aquilo gerou um sentimento em mim, é porque aquilo dali foi de encontro a uma necessidade minha. E depois eu faço um pedido. Ó, um exemplo. Comunicação violenta. Você não quer fazer nada comigo. Tive um dia de cão, mas parece que você não tá nem aí pra mim. Mulheres, maridos, né? Namorados, namoradas, filhos e filhas, amigos, né? A gente às vezes usa esse tipo de linguagem no nosso cotidiano, né? Como seria uma forma não violenta de falar? A versão gospel. Presta atenção. Você toparia me acompanhar num cinema hoje? É o pedido, ó. Não precisa ser nessa ordem, tá, gente? Na ordem que eu falei, né? Se botar os 4 elementos, fica uma comunicação não violenta perfeita. Você toparia me acompanhar num cinema hoje? Estou precisando de alguma diversão diferente. Olha a necessidade. Tive uma reunião difícil onde ouvi muitas coisas negativas sobre o meu trabalho. Então, estou me sentindo meio chateado. A pessoa fez a observação sobre o que aconteceu. Ela falou sobre a sua necessidade e ela falou como ela estava se sentindo e fez um pedido, né? Tem um livro maravilhoso
Inclusive, nós temos ele em PDF. Se você quer o livro, manda lá no WhatsApp do CR. Eu acho que agora, finalmente, eu decorei o número. É 99745 3924. Se eu tiver errada, Fabinha, por favor, me corrija. Mas tem na bio do Instagram aqui, tá bom? Manda lá um zap e a gente manda pra você o PDF do livro. O livro é Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Gente, é fantástico. Esse cara foi o cara que idealizou. Inclusive, uma das lives eu indiquei um dos livros dele, que é aquele lá, O Surpreendente Propósito da Raiva. Esse a gente não tem em PDF, mas esse eu tenho em PDF, posso passar pra vocês lerem. Aí ele traz outro exemplo de comunicação violenta e comunicação não violenta, né? Que é a mãe reclamando do menino que ele deixa as meias paradas no meio da casa. Como seria a comunicação não violenta, né? Como é que uma mãe reclama, menino, tu deixa tudo espalhado no meio da casa, espalhado, espatifado nos móveis, né? Mulheres também fazem isso com os maridos, né? Ou o marido com a mulher, enfim, não sei, depende. Às vezes o bagunceiro é a mulher, né? Olha a frase gospel. Roberto, quando eu vejo duas bolas de meia suja debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, fico irritada, ó o sentimento, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum, a necessidade. Você poderia fazer isso na lavanderia? Olha só que lindo. Sabe quando a gente consegue fazer isso? Depois de 5 dias processando os 4 pontos, né? Eu sei que é difícil, aí é onde entra aquela história do eu passei anos desenvolvendo um caráter grosseiro e uma comunicação violenta. Ela não vai deixar de ser violenta da noite pro dia. Mas eu preciso, em alguns momentos da minha caminhada, tentar pelo menos aplicar 1 ou 2 dessas observações aqui, né, dessas técnicas de comunicação não violenta para facilitar. Ao invés de você reclamar, por exemplo, que a pessoa que está sentada com você fica o tempo todo no celular, você pode falar para ela, olha, eu percebo que você está bem ocupado, que você está aí conectado na internet, mas isso gera em mim uma insegurança, isso gera em mim um pouco de frustração. Gente, isso é Deus. Eu vou ler de novo o versículo. Pera aí, pra nós. Presta atenção, gente. Provérbios 15, 1 e 2. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se você for dizer, você não larga esse celular, seu desgraçado, você não me ama, você prefere ficar no celular, você tá me traindo. A língua dos sábios, verso 2, torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. E o Provérbios 10, 32, eu vou ler de novo que agora faz todo sentido. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Nada vai adiantar se você ler esse livro, que foi escrito há milhares de anos, esse livro e todos os livros possíveis e artigos possíveis e vídeos possíveis e filmes possíveis, se você não fizer o esforço e o exercício de se colocar no lugar do outro ao ouvir. Esses 4 pontos, né, se você não tiver o esforço e a disciplina de praticar, gente, nem sempre a gente vai conseguir e tudo bem. Eu acho que nessa hora não é a hora também de se consumir pela frustração. Acho que nessa hora é a hora de dizer assim, então, né, levei um tombo e caí de tela. Agora eu vou levantar, sacudir a poeira, fazer a justa reparação e continuar um dia de cada vez. Então só por hoje eu preciso exercitar pelo menos o pedido ao invés do julgamento. Hoje, só por hoje eu preciso expressar o meu sentimento. Porque o que acontece? Isso é muito comum, principalmente nos homens. Os homens têm muita dificuldade de dar nomes aos seus sentimentos, de explicar as suas necessidades. E não é porque eles não conseguem falar, é porque eles não sabem mesmo nem ler os próprios sentimentos. Aí você imagina, se eu tenho dificuldade para lidar com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, com as minhas emoções, com as minhas... Enfim, tu imagina lidar com o do outro que ele nem sabe o que é que ele tem. Então a gente precisa exercitar. Eu vou repetir os 4 pontos, viu, Ana?
Os 4 pontos são: eu vou observar, né? A observação, faço uma observação sobre o que aconteceu. Eu vou expressar a minha necessidade, eu vou falar sobre o meu sentimento e eu vou concluir com um pedido, né? Ok? A gente vai colocar alguns exemplos depois. A Fabinha vai postar aqui no Instagram do CR também os pontos, tá bom? Ela tá criando as artezinhas, algumas charges que a gente separou bem legais pra vocês terem uma ideia um pouco mais sobre esse lance da comunicação não violenta. E aí a gente vai dialogar da semana sobre esse assunto. Detalhe, gente. Nesse período de isolamento, onde os nossos ânimos ficam à flor da pele, porque nós estamos convivendo 25 horas por dia, 9 dias da semana e 32 dias do mês com as pessoas o tempo todo, a paciência parece que ela já se acabou, né? A gente vai precisar da vacina pro coronavírus e para impaciência também. Mas a gente precisa, nesses momentos, se munir das ferramentas que são possíveis. E nesse momento você pode fazer isso. E aquilo que foi, por exemplo, uma mágoa, né? Algo que foi falado e foi proferido contra você e você se sentiu injustiçado. Por que você não vai lá e fala? Olha, fulano, quando você fala assim comigo, eu me sinto injustiçada, eu fiquei sentida. Eu me sentiria mais tranquila se você pudesse ter falado assim, se você, né, da próxima vez evitasse falar isso. Porque, gente, as pessoas não sabem o que a gente sente. Se a gente não falar, elas não vão adivinhar. De novo, existem dons espirituais que o Espírito Santo nos dá, né? A gente é capaz, algumas pessoas, de falar em línguas, de ter revelações, mas nós não temos, não é profético que nós somos capazes de ler pensamento, de entender o que o outro quer. A gente precisa se comunicar. Aí o que é bonito é quando tu arruma uma confusão porque a pessoa não fez o que tu queria, quando tu não disse o que tu queria, a pessoa não tem ideia do que tu queria. Como é? Ah, mas é muito... Mas tá, era óbvio, não era não? Não era óbvio. Era óbvio pra você que já sabia, mas pra quem não sabia não era óbvio, né? É difícil você querer que alguém saiba o que você quer se você não sabe dizer o que você quer. Então, assim, vamos falar, vamos comunicar e vamos tentar, de fato, botar o filtro. Jesus está aqui no meio desta comunicação. Ele está vendo como falarei com este ser humano que está na minha frente, né? E um outro ponto é que esses 4 pontos lá da comunicação não violenta, eles precisam ser aplicados também no ouvir. Por que, Gleice? Porque quando a pessoa está falando, ela muitas vezes também não consegue colocar a observação, falar da sua necessidade, falar do seu sentimento e nem fazer um pedido. Ela vai falar de uma comunicação que não é a não violenta, é o oposto dela. Ela não tem esse exercício também. Então, na hora de eu acolher a conversa, às vezes eu preciso colocar o filtro no meu ouvido e no meu coração, na minha mente, do que a pessoa tá falando. Deixa eu ver aqui qual é a necessidade dessa pessoa quando ela tá falando assim comigo. O que ela tá sentindo? Por quê? Porque enquanto você tá fazendo isso, você não tá focando no teu pensamento de dar a resposta pra pessoa. Tu tá focando no sentimento dela, no que ela tá tentando comunicar, mas ela não sabe fazer de forma aqui, sabe? Eu trouxe um poeminha aqui pra ler pra vocês. Chama Escutatória, do Rubem Alves. É um trecho adaptado do livro O Amor que Acende a Luz, certo? A gente pode até postar também. Se alguém quiser, eu tenho o PDF desse texto também. Manda lá no WhatsApp que a gente encaminha pra vocês, certo? Eu vou ler pra vocês. É muito lindo, maravilhoso o poema. Por favor, escutem com muita graça e com muito amor, porque é edificante, certo? Escutatória. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Craveiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. É preciso também não ter filosofia nenhuma, embasamento nenhum, postura nenhuma, ser neutro, né? Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver é preciso que a cabeça esteja vazia.
Parafraseio o Alberto Craveiro: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Será que está acontecendo isso nas suas comunicações? Está tendo silêncio dentro da sua alma quando você vai ouvir as pessoas? Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Eita, como eu apanho com isso aqui, viu? Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração. E precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e verdade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me de uma experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo silêncio. Vejam a semelhança. O outro exemplo que ele dá. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto diante do piano, eles ficam sentados em silêncio, como se estivessem orando, abrindo vazios de silêncios, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio à espera do pensamento essencial. Aí de repente alguém fala. Curto, todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos. Pensamentos que ele julgava essenciais. Sendo dele, não são meus. São-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. A primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como se você não tivesse falado. E a segunda, ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. Gente, isso é tão verdade. Eu vivo isso, eu luto com isso. É coisa velha pra mim, tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo o que você falou. E assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia essa experiência. E se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Eu vou repetir. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros, a beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Esse texto deu na minha cara 55 vezes. E quando parou, deu mais 60. Porque toda vida que eu leio, eu apanho mais um pouquinho. Mas é tão verdade, a gente não consegue, não de forma violenta, a gente não consegue não fazer isso, porque a gente não consegue parar a cabeça e focar na comunicação do outro, gente, que a gente possa exercer mais dessa escutatória, que a gente possa, como cristãos, fazer como Jesus. O que você quer que eu faça? Escuta, ouve. Jesus, ele não ficava satisfeito em curar a doença física das pessoas. O leproso, quando chega perto de Jesus, ele estava escondido atrás de uma pedra. Ele se coloca diante de Jesus e diz assim: mestre,
Se tu disseres só uma palavra, eu serei curado. Se tu disser uma palavra, eu serei curado. A fé dele, a palavra de Deus, de Jesus, era muito grande. E aí, Jesus diz assim, eu quero. Só que antes disso, a Bíblia fala que Jesus toca o cara. Eu quero. Seja limpo. Por que Jesus tocou no leproso antes de curar ele? Porque Jesus não curava só a doença física, ele curava a alma das pessoas. Ele curava aquilo que a gente não consegue ver, a dignidade daquele homem. Um leproso não era digno nem de conviver em sociedade, que dirá de ser tocado. Quem dirá de ser tocado por Deus? Então aquele homem que não foi digno do toque do homem há tantos anos, foi digno do toque de Deus. Então Jesus não curava só a doença. E Jesus ele não veio para curar, ele veio para consumar uma promessa, uma profecia que foi feita, né? E quando ele curava, era algo que fazia parte da essência compassiva. Ele não conseguia reter a sua compaixão. Ele não veio para ser um curandeiro. Tanto que ele curava e dizia, não conte pra ninguém, não conte pra ninguém, só faça o que Moisés disse, vá no seu sacerdote, se purifique, porque ele não queria ser curandeiro, mas ele não conseguia ver doenças corpóreas e espirituais nas pessoas e não fazer a diferença. Então a gente precisa ser essa diferença, mas para que a gente seja essa diferença, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que a doença do outro não está nos nossos olhos, não. A doença do outro às vezes está dentro do coração dele, e o meu papel às vezes é só ouvir, e a cura para ele às vezes é só falar, porque existe um Espírito Santo de Deus agindo nessa situação. Existe um intercessor, existe um mediador, e é Jesus, não sou eu nem é você. Então que a gente possa exercer todos os dias essa escutatória, que a gente possa exercer todos os dias essa comunicação que não é violenta, uma comunicação que é amorosa, uma comunicação que é munida de espiritualidade, de transcendência, que transcende o nosso corpo, porque são almas conversando, sabe? Então, assim, que a gente possa, de fato, falar e viver aquela frase tão famosa, mais amor, por favor, mais amor, por favor, mais amor, por favor, e a gente não quer fazer o esforço de pagar para que esse amor exista. E às vezes o esforço é só de a gente fazer como Provérbios, é calar a nossa boca e só ouvir, né? A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Essa é a versão da Almeida. Eu aprendi muito isso, porque por muitos anos eu fui refém da ira. Só por hoje eu estou limpa, graças a Deus. Mas sim, eu me sinto muito feliz por isso. E eu preciso celebrar, a gente precisa celebrar. Só por hoje eu não cair de tela na ira, e é só por hoje, é dependendo de Jesus, né? Então, a gente vai fazer aí algumas postagens. A Fabinha descobriu uma técnica pra gente baixar, e a gente vai postar esse vídeo no Instagram, tá bom? Ela vai postar depois aqui pra vocês, se vocês quiserem compartilhar pra mais alguém assistir essa live. E a outra também, sobre positividade tóxica, tá lá no Instagram, olha, a doida. Tá no YouTube do CR, tá bom? Ou no YouTube do CR, Celebrando Restauração IBC. Tá certo? E aí se inscrevam lá no canal, que quando a gente tiver 1000 a gente faz a live por lá mesmo. Vamos orar pra gente encerrar o nosso tempo. Senão o Instagram derruba aqui a nossa live, tá? Deus, muito obrigada por esse momento. Louvado seja o teu nome. Senhor, nos ajuda a ser mais brandos de coração, a sermos mais mansos, mais ouvintes, mais graciosos no falar e no ouvir, especialmente, Senhor. Nos ensina a arte da escutatória. E, Senhor, nos dá nesse tempo de quarentena mais sabedoria, amor, graça, compaixão para com os nossos. E que a gente possa falar sobre o que estamos sentindo sem esperar que o outro adivinhe, Senhor. Não é o que a gente quer, Senhor. Um pouquinho mais parecido contigo, Senhor. Em nome de Jesus a gente pede e clama. Em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigada, viu, por vocês terem me aturado aí quase 1 hora, gente. Vocês são muito lindos, Jesus é muito lindo, né? Mas louvado seja Deus para vocês, que Deus possa abençoar vocês, tá bom? O Instagram já tá me avisando que eu tenho 27 segundos. Um beijo, Deus abençoe tudo
Tudo de bom. Ai, agora eu não sei desligar, gente. O Instagram está com... Beijo, gente. Aí, ó. A gente vai fazer uma live segunda-feira compartilhada, viu? Eu e o Nelson. Nesse mesmo horário. Se liga aí. Vai ser muito bom, gente. O Nelson é a figura.